Olá pessoal, sou Marina Couto e hoje nós vamos falar um pouco sobre pontuação. Bem, a matéria de pontuação é uma matéria muito utilizada nos textos jurídicos, tá? E por causa disso, nós vamos dividi-la em várias aulas. Várias não, calma, não são tantas aulas assim. Mas vamos dividi-las em mais de uma aula para poder ficar tudo bonitinho. Então vamos lá comigo? Descomplicando o português jurídico. Pontuação, parte 1. Nós vamos falar hoje do emprego correto das vírgulas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre quando usar a vírgula. Então, vamos lá comigo? Sempre, você deve utilizar a vírgula para separar o vocativo. Bem, primeiro, vem aqui em mim e vamos descobrir o que é vocativo. Vocativo é um tipo de chamamento. Então, toda vez que no texto você fosse referir diretamente ao leitor, você vai usar um vocativo, certo? Então, veja aí o exemplo comigo, olha. Contudo, doutos julgadores. Tá vendo que doutos julgadores? Isso aqui, ó, é que é o meu vocativo. Então, por quê? Porque é o momento do meu texto em que eu abro uma comunicação direta com o meu leitor. Então, olha lá. Contudo, doutos julgadores, merece reforma respeitável decisão. Eis que... Parará, parará, parará. Então, esses doutos julgadores é um momento no texto em que eu abro diálogo direto com o meu leitor. Então, eu faço um chamamento para esse leitor, entendeu? Eu faço um chamamento para esse leitor. Então, isso é o vocativo. Então, todo o vocativo deve vir isolado por vírgulas. O que significa ser isolado por vírgulas? Significa que, se ele estiver no início da frase, a vírgula deve vir depois dele. Se ele estiver no meio da frase, ele deve vir com duas vírgulas, uma antes, outra depois. E se ele vier no final da frase, a vírgula deve vir antes dele. Então, volta aí comigo, ó. Todo vocativo deve ser isolado, deve ser separado por vírgula. Nesse caso aqui, ele está no meio da frase, né? Então, veja que eu tenho duas vírgulas aí. Tranquilinho? Além disso, você deve utilizar a vírgula para separar alguns apostos, tá? Olha, o aposto é um termo. O aposto é um termo de função substantiva que tem valor equivalente ao termo ao qual ele se refere. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, Marina, professora de português, está discutindo pontuação com os doutores. Quando eu falo professora de português, esse termo ele está explicando quem é Marina. Então, o aposto, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai equivaler ao termo ao qual ele se liga. Qual que é o aposto mais utilizado por vocês? É o aposto explicativo. E é exatamente ele que deve vir entre vírgulas. Nós vamos falar um pouco sobre aposto especificativo, também chamado de denominativo, e aposto explicativo, que é esse que eu falei com vocês, de Marina, professora de português. Então, olha lá. Volta aqui comigo, ó. Excelências, vocês viram aí a vírgula, né? Por causa do vocativo, já aprendemos isso, não vamos errar mais. Não pairam dúvidas quanto à boa-fé da apelante, que só realizou o ato de transferir o imóvel, objeto da lide. Tá vendo que objeto da lide está explicando o imóvel? Então, isso é um aposto explicativo. Isso é um aposto explicativo. Então, vou apagar aqui só para vocês enxergarem a vírgula. Tá? E fazer um pouquinho mais aqui embaixo para a vírgula ficar mais visível. Então, isso está explicando que o imóvel é que é o objeto da lide. Então, apenas o aposto explicativo, dos que vocês usam, né? É que vai ser isolado por vírgula. E ele sempre é isolado por vírgula, tá? Então, vejam aqui que temos uma vírgula antes, ó, e uma vírgula depois, tá bom? Agora, eu não sei a diferença de aposto explicativo para aposto denominativo. Então, vem aqui em mim, ó. Aposto denominativo, como o próprio nome já diz,
é um aposto utilizado para dar nome, para especificar um certo substantivo, né? Então, vamos supor que eu fale assim, ó, a cidade de Montes Claros. Montes Claros é a cidade? É. O nome da cidade é Montes Claros? É. Então, isso é um aposto especificativo, também chamado de aposto denominativo. Então, você não vai colocar vírgula depois de a cidade, entendeu? Porque você está especificando qual cidade é. Então, o aposto especificativo ou denominativo, ele não vai ser isolado por vírgula. Então, se você fala assim, a apelante Marina Couto é aposto denominativo de apelante. Então, você não vai colocar vírgula aí entre apelante e Marina, tudo bem? Porque aí você tem um aposto denominativo. Tranquilo? Tranquilo, mas peguei a manha, então, só coloco vírgula em aposto explicativo. Já sei que o aposto é um termo que vai ter equivalência ao termo ao qual ele se liga, né? Então, valor equivalente ao termo ao qual ele se liga. Então, eu já sei direitinho, ele tem que sempre vir isolado com vírgula, assim como o exemplo que nós vimos aí. Tudo bem. Então, vamos lá. Outro caso em que você sempre usa a vírgula é para separar adjunto adverbial antecipado ou intercalado, tá bom? Aí você vai lembrar o que é adjunto adverbial. Volta aqui comigo. Adjunto adverbial é um termo da oração que se liga a verbo, a advérbio, a adjetivo ou a própria oração e expressa a ideia de circunstância. Então, o que é circunstância? Circunstância é lugar, tempo, modo, intensidade, tá? Companhia. Tudo isso vai ser uma circunstância que o adjunto adverbial pode apresentar, pode expressar. E aí, todo adjunto adverbial que vier antecipado ou intercalado deve vir isolado por vírgula. Antecipado significa o quê? Que ele veio no início da frase. Então, se você colocar o adjunto adverbial, por exemplo, nos dias de hoje, vírgula, tá? Porque ele veio no início da frase, então depois dele você vai colocar a vírgula. Já, se você o colocar no meio da frase, aí você vai fazer igual lá com o vocativo. Uma vírgula antes e outra vírgula depois. Tranquilo? Vamos ao exemplo aí comigo? Olha aí. Observa-se que, dentre os bens descritos na contestação de folhas 69 a 71, encontra-se onde? Na linha P, o imóvel em comento. Então, olha só, esses dois termos aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, vão dar a ideia de circunstância, né? Dá uma ideia de onde estão, né? Onde está o imóvel em comento, aí dentro da ação. Então, veja que isso é um adjunto adverbial. Esses dois casos aí, tanto dentre os bens descritos na contestação, quanto na linha P, parará, parará. Por quê? Porque ele vai apresentar a ideia de circunstância. Agora, repare que ele está intercalado, ou seja, ele está no meio da frase, certo? Então, toda vez que o adjunto adverbial vier ou no início da frase ou no meio, ele vai ter que ser isolado por vírgula. Por isso que vocês têm essas vírgulas aqui, ó. Uma vírgula antes. Vou apagar aqui para ficar melhor para você enxergar. Uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá vendo? Aqui é a vírgula, ó. Aqui é a mesma coisa. Uma vírgula antes e outra vírgula depois. Então, sempre que você tiver adjunto adverbial antecipado ou intercalado, você vai se lembrar de isolá-lo com vírgula. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Má. Posso ir para a próxima. Já sei tudo de vocativo, de aposto e de adjunto adverbial. Então, beleza. Posso ir para a próxima, né? Qualquer coisa, dá uma paradinha, anota tudo certinho e, é igual eu falei com vocês, cada aula tem um material de apoio. Então, é muito importante que vocês tenham esse material de apoio para consultar enquanto estiverem escrevendo. Tranquilo? Então, vamos lá
para outro caso aí. Então, separar elementos de uma enumeração. Bem, enumeração, não preciso nem explicar o que é enumeração, né? Enumeração, doutores, vocês já sabem, que é quando a gente vai enumerando. Então, olha, comprei lápis, borracha, caneta. Então, quando eu falo lápis, borracha, caneta, eu estou enumerando o que eu comprei. Então, vamos ver aí. Toda enumeração, ela vai vir separada por vírgulas. Então, olha lá. O reclamante, em 10 de dezembro de 2017, olha aí que legal, adjunto adverbial intercalado, hein? Então, bem legal aí. Pediu demissão, sem que tenha recebido corretamente os valores a título de verbas rescisórias. FGTS, 13º salário proporcional, férias proporcionais, adicional noturno e horas extras, tá bom? Então, vejam aí que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, aqui eu tenho, com certeza, uma enumeração, por isso, separado por vírgula. Tranquilo? Além disso, a gente utiliza a vírgula para isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo. O que são essas expressões? Quando você está conversando e aí você fala, você quer corrigir aquilo, ou quer explicar melhor. Então, você fala assim, então, Marina, eu trouxe algo para você comer. Ou melhor, eu trouxe algo para que nós dois, entendeu? Então, esse ou melhor é que é o termo corretivo. Ou então, quando eu falo assim, nós vamos trabalhar sobre o uso da vírgula, ou seja, os casos em que você deve sempre empregar a vírgula. Então, quando eu falo esse ou seja, isso é um termo de caráter explicativo. Isso é muito comum também nas peças jurídicas. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Superadas as preliminares supracitadas, o que se admite apenas por argumentar, a respeitável sentença do juízo em primeiro grau, no mérito, também merece reforma. Então, olha lá. Quando ele fala aqui, ó, o que se admite apenas por argumentar, ele está explicando que todas as preliminares que já foram citadas são suficientes para aquela ação, para defender o que ele está dizendo. Mas apenas só para argumentar, caso o juiz, né, não concorde, então ele vai continuar, vai dar outras argumentações. Então, isso aqui é uma expressão de caráter explicativo, está apenas explicando que tudo que ele já disse já é o suficiente, né? E que o que ele vai dizer também será de merecimento, será suficiente para defender aquilo que ele está defendendo. Então, toda vez que você for usar uma expressão de caráter explicativo ou até mesmo corretivo, lembre-se de colocar sempre entre vírgulas. Tranquilo? Tranquilo, Má. Peguei a manha. Então, vamos lá. Separar conjunções intercaladas. Isso acontece muito, tá? Nos textos jurídicos. Inclusive, nós vamos ter, né, uma aula específica para falar de conjunções, que é aquela aula de coerência e coesão. Então, qual conjunção eu devo usar? Em quais aspectos essa conjunção está adequada? Quando eu devo usar tal conjunção? Qual o significado dessas conjunções? Quais são as conjunções mais usuais para os textos jurídicos? Então, nós vamos ter uma aula específica para isso. Mas essas conjunções, elas, olha aí comigo, ó, elas têm que vir separadas se elas estiverem intercaladas. Então, vamos lá, ó. Caracterizada está, portanto, portanto, aí é uma conjunção conclusiva, né? A carência da ação. Então, olha, aqui eu tenho que a carência da ação por parte da apelada está caracterizada. O portanto está aqui no meio, então ele tem que vir isolado por vírgulas. Tranquilinho? A mesma situação aí no outro exemplo, olha. Na terça e na quarta, todavia, então aqui eu tenho uma conjunção adversativa, ó. Como ela está intercalada, ela vai vir com
a vírgula antes e a vírgula depois. Laborava das 18 às 4 da manhã, cumprindo, ó, dessa forma e também, ó, também intercalada, uma vírgula antes, outra vírgula depois. 2 horas extras diárias. Tranquilinho? Então, lembra que as conjunções intercaladas devem vir isoladas por vírgula. Tranquilinho? Tranquilo, Má. Vamos para a próxima, que isso está muito fácil. Então, vamos lá comigo. Isolar o nome de lugar na indicação de datas, né? Isso aí já é algo comum, né, de se fazer. Então, vamos lá. Montes Claros. Então, olha aqui, o lugar isolado, 31 de agosto de 2017. Então, sempre que você for colocar uma data, aí você coloca o lugar antes e aí isole com vírgula. Tranquilo? E termos coordenados assindéticos. Bem, primeiro você vai ter que lembrar o que é assindético e o que é termo coordenado. Então, você vai lá na sua aula do ensino médio e aí você vai lembrar que você viu orações coordenadas. O que eram as orações coordenadas? Eram aquelas que tinham independência sintática entre si, que se relacionavam apenas pelo sentido e pelo fato de estarem ali justapostas. Ou seja, uma oração do ladinho da outra. Então, quando eu falo assim, por exemplo, vim, vi, venci, eu tenho 3 orações, certo? Lembra lá, ação, então ação, que a indicação é verbo, então a cada verbo, uma nova oração. Então, vim, vi, venci. Tenho 3 orações, certo? E essas 3 orações estão postas uma ao lado da outra, então elas estão justapostas, certo? Só que elas não têm conjunção entre elas. E elas não têm dependência sintática. Como assim, Má, não tem dependência sintática? Eu posso simplesmente dizer, eu vim, eu vi, eu venci. Uma não depende da outra, tá vendo? Então elas são coordenadas. E por que elas são assindéticas? Porque entre elas não tem nenhuma conjunção. Então, você vai se lembrar que síndeto significa conjunção. Então, sindético com conjunção. Assindético sem conjunção. Tranquilo? Então, olha aí, ó. Sempre que você tiver termos coordenados assindéticos, você deve separar por vírgula. Então, olha aí, ó. No que se refere à partilha de bens, pertencerá requerente um teste bomba injetora, uma plana, 1/3 de imóvel rural com área total de 51 ou 55,81 hectares, com todas as benfeitorias existentes, o terreno situado no... Então, tá vendo que todos esses termos, ó, uma bomba, além de ser uma enumeração, hein, galera? Olha lá, o terreno situado no quinhão, eles não estão ligados por conjunção. Então, por eles não estarem ligados por conjunção, é que eu vou usar a vírgula. Má, por que eu usei o ponto e vírgula aqui? Porque eu estou fazendo uma enumeração. E dentro dessa enumeração, eu faço outra enumeração. Então, lembra na matemática que você tinha o parênteses, a chave, o colchete? Então, é a mesma ideia. Nós vamos falar ainda, hoje nós estamos falando só da vírgula, mas quando eu falar de ponto e vírgula, vocês vão entender que ele é utilizado para enumerações em que dentro das enumerações você faz outras enumerações. Vixe, mas ficou confuso. Então, calma, a gente vai ver isso quando a gente estiver lá no ponto e vírgula. Tranquilo? Então, por enquanto, fique atento aí à vírgula e lembre-se que síndeto significa conjunção, a prefixo de negação, então sem conjunção. Beleza? Vamos lá. Você utiliza a vírgula também para marcar a omissão de um termo. Isso é um elemento, né, coesivo que evita a repetição de palavras no texto. Então, isso é muito interessante, tá? E para você fazer essa omissão, né, você vai precisar utilizar a vírgula. Então, olha lá.
Compulsando os autos, verifica-se que a apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência e os demais requeridos ao julgamento. Ah, então essa vírgula aqui, ó, ela está mostrando que o verbo, né, a expressão deixar de comparecer foi omitida aqui, ó. Seria como? Compulsando os autos, verifica-se que a apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de instrução e os demais requeridos deixaram de comparecer ao julgamento. Só que para eu não repetir deixou de comparecer, eu vou colocar aqui a vírgula mostrando a omissão. É um recurso bonito, tá? Quando bem feito, claro. E aí, mais uma vez eu falo com vocês da importância do material de apoio. A cada aula teremos um material de apoio com esses mesmos exemplos aqui que nós estamos usando na aula e com um material de conteúdo de língua portuguesa. Tranquilo? Tranquilo, Má. Vamos aí para a próxima. Então, olha lá. Termos coordenados ligados pelas conjunções e, ou, nem dispensam o uso da vírgula. Má, você está falando que antes de e, ou e nem eu nunca uso vírgula? Não, eu não falei isso. Até porque, na próxima aula, nós vamos falar de quando utilizar a vírgula antes do e. Então, olha lá, eu falei assim, dispensam o uso da vírgula, mas vai ter caso em que você vai ter que usar. Então, a regra geral é, não se usa vírgula antes de e, ou e nem, mas tem casos e casos, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Assim sendo, em virtude dos fatos acima narrados e por ter conhecimento, tá vendo aqui, ó? Antes desse e, não tem essa vírgula. Pus o xizinho aí bonitinho antes, né, para vocês enxergarem que a vírgula estava aí. E agora eu vou fazer o xizão feião. Então, olha lá. Então, antes desse e aqui, você não vai colocar a vírgula. E por ter conhecimento da impossibilidade de ter seus benefícios ressarcidos, parará, parará, parará. Tá bom? Então, aqui, antes desse e, não vai ter vírgula. Mas e quando eu uso vírgula antes do e? Calma, nós vamos chegar lá. Eu vou te falar caso por caso. E lembra que tem um material de apoio, tá bom? E aí, se essas conjunções aparecerem repetidas, não é algo comum, tá? Nas peças jurídicas, tá bom? Com a finalidade de dar ênfase, o uso da vírgula é obrigatório. Me dá um exemplo aí, ó. Isso é muito comum em textos literários. Então, eu falo assim, ó. E pulou, e correu, e brincou, e sorriu, e caiu, e levantou. Tá vendo que eu coloquei vários is? Isso é para dar musicalidade, tá? Ou então, para mostrar como algo que se repete, né? Algo que é dolorido. Então, pensa lá naquele verso, vocês não vão lembrar, mas é porque cada aula eu vou trazer um pouquinho de poesia para vocês também, né? E tem um verso do Olavo Bilac, é um soneto em que ele vai falar sobre o trabalho do poeta, sabe? E aí ele fala, e trabalha, e lima, e tece, e sua. Entendeu? Quando ele faz isso, ele mostra com essa repetição do i o tanto que é dorida a ação de escrever. Entendeu? Então, neste caso, você tem uma repetição aí que é proposital. E aí, é para dar ênfase, para mostrar como é sofrido, e aí você usa a vírgula. Mas eu, para falar a verdade com vocês, nunca vi isso em texto jurídico. Então, coloquei para vocês que não é comum em textos jurídicos. Só para a gente fechar, vamos à prática aí. Então, olhem esse parágrafo. Ademais, cabe ressaltar que quando propôs o pedido formulado nesta ação, o requerente o fez com fundamentos legais, jurídicos e doutrinados, possuindo desta forma o direito postulado face o implemento das condições necessárias para o enquadramento da atividade bancário como especial. Então, eu vou colocar para você aí, tá? Você dá um stop para o vídeo e olha o que você acha de errado aí. Onde está faltando vírgula,
Se você enxergar algum outro desvio aí de norma gramatical, você pode marcar. Mas o que nós vamos ver especificamente é a vírgula. Então, dá um stop, faz aí bonitinho. Deu um stop aí? Eu continuo falando, né? Então, você deu o seu stop, fez bonitinho e... Vamos lá. Olha aí como ficaria. Ademais, olha aí, nós temos uma conjunção. Lembra que as conjunções elas vão ser isoladas por vírgula se elas estiverem no meio do texto, uma vírgula antes e uma vírgula depois, se elas estiverem no início da frase, uma vírgula depois. Então, ademais, cabe ressaltar que quando propôs o pedido formulado nesta ação, então aí, claro que eu vou ter uma oração subordinada adverbial, mas como a gente já falou que os advérbios, né, os adjuntos adverbiais, eles são isolados, o mesmo vai ocorrer com a oração. Então, ó, que quando propôs, então esse aqui, esse adjunto adverbial, né, essa oração subordinada adverbial, temporal, ela deve estar intercalada, então faltou a vírgulazinha aí. O requerente o fez com fundamentos legais, jurídicos e doutrinários. Possuindo, olha aí, ó, outra conjunção, dessa vez intercalada, dessa forma. Má, por que você trocou o desta por dessa? Porque desta, tá? É catafórico, você vai se referir ao que vem depois. E dessa é anafórico, vai se referir ao que veio antes. Então, como que eu vou lembrar, Má? Este tem o Tzão lá, ó, tem o T do futuro. Então, se refere ao que ainda será dito. A gente chama isso de catafórico. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando estivermos na aula de coesão. Então, para falar das conjunções. E esse tem os dois Szões aí, ó, de passado. Então, retoma o que já foi dito. Como aqui ele está falando do que já foi dito, tem que ser dessa forma. O direito postulado. Aí tem uma expressão que não existe, né? Ele tinha usado, ó, faciou. Essa expressão não existe. A expressão que existe é em face do, tá? Aí eu coloquei só para vocês enxergarem. Nós ainda vamos falar, lembra das escolhas lexicais e algumas expressões que você deve ter precisão vocabular? Então, por exemplo, não existe face o implemento, né? Ou face ao implemento. Não existe. O que existe é em face do implemento. Então, tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não desistam. Lembrem-se de consultar o material de apoio e até a próxima aula. Tchau, tchau. Escola Superior de Advocacia, ESA, OAB, Minas Gerais.